pouquinho sobre a parábola dos dois irmãos. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite para todo mundo. Vou compartilhar, talvez, né? Porque eu também estou aprendendo ali. E foi muito interessante essa parábola. Primeiro, porque eu gosto muito de histórias. Eu gosto muito das parábolas porque elas são atemporais. Porque talvez se ele tivesse falado lá atrás, né, Jesus naquele momento mais diretamente, as palavras dele fossem caindo em desuso, porque os costumes, as falas eram diferentes lá atrás. Então, quando ele conta uma história onde ele diz bem claro, mas não diz diretamente o que ele quer dizer, mas traz para a gente refletir, traz para a gente interpretar muito dos conhecimentos da filosofia, né? Que tinha muito se perguntar, o olhar para si, o questionar, né, na palavra. Então as histórias são muito interessantes nesse sentido, né? E antes da gente falar diretamente da parábola, é importante, e para mim fez todo um sentido também quando eu parei para olhar em que momento ele falava isso. Porque às vezes a gente só lê a parábola isolada, a gente tem uma certa reflexão, ela aprofunda, mas principalmente quando a gente entende qual é o momento que ele diz isso. Então, a parábola dos dois irmãos é no momento que ele já está em Jerusalém, poucos momentos antes dele, né, do final da vida dele ali, da vida, sei lá, terrena, né? Mas ele foi questionado, ele estava pregando ali no templo, e ele foi questionado por sacerdotes, né, e anciões. E eles estavam muito querendo pegar Jesus no pulo, vamos dizer assim, né? Queria que ele se autoincriminasse, que ele afirmasse quem ele era, né? E a pergunta, né, que eles fizeram foi assim: com que autoridades fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então eles perguntaram isso para Jesus. Ele poderia dizer diretamente, mas ele não sabia qual que era a intenção dessas pessoas ali. Então ele, antes disso, ele fez uma pergunta para eles, né? Então ele falou assim: eu vou responder para vocês, mas primeiro eu quero que vocês me respondam uma coisa. Ele perguntou: de onde era o batismo de João? Era divino ou humano? Isso deixou ali os sacerdotes meio que numa sinuca de bico. Por quê? Porque se eles respondessem que era divino, eles iam ter que dizer, né, que eles acreditavam que era divino, mas eles negaram tudo isso. Então eles não podiam dizer que sim. Porque se dissesse que era divino, né, eles estariam dizendo que a gente não acreditou, a gente disse que não era. E se ele falasse que era humano, tinha todo um povo ali que acreditava que João era o profeta. Então eles ficaram sem resposta, porque pro lado que eles respondessem, ia dar ruim. Quer dizer, ia dar ruim para eles, né? Então, o que eles fizeram? Eles assim: não sei. Eles responderam. Então, nesse lugar, foi que Jesus trouxe essa parábola. Nesse lugar onde eles falaram, não sei. Então, ele traz, né, a parábola. Eu escrevi aqui porque eu não ia lembrar os detalhes, né? Eu vou ler para vocês. O homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje em minha vinha. Mas esse filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. O segundo filho, ele fez o mesmo pedido. E o filho respondeu: sim, sim, senhor. Mas ele não foi. E daí Jesus contou essa história e perguntou de volta, né, para os sacerdotes, para os anciões: quais desses 2 fez a vontade do seu pai? Aí os sacerdotes responderam o primeiro. Então ele falou assim: com toda certeza,
vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós nos reinos dos céus. Então ali, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo assim, olha, vocês que são os anciões, vocês que são os sacerdotes, vocês que têm toda essa lei, e tem muito que teve na mensagem ali inicial, né? Vocês que têm todo esse conhecimento, estão com algo tão vazio, não estão entregando nada. Está só no sim, né? Que é esse primeiro sim que a gente diz, sim, eu vou, mas na hora de ir eu não vou. É aquele irmão que diz, sim, pai, eu vou. E, no fim, não vai. Então, olhando assim, né, as prostitutas, os publicanos, são aqueles que falaram não. Eles desobedeciam muito os ensinamentos naquele momento, mas em um determinado momento, principalmente quando naquela época eles conheceram Jesus, conheceram as palavras de Jesus, eles se arrependeram das escolhas que eles fizeram e a partir dali eles falaram esse sim. E nesse lugar, né, quais são as reflexões que a gente pode trazer para a nossa vida de hoje? Né, em quais momentos que a gente pode, né? E a primeira pergunta, né, que vocês podem se responder, que filho eu sou? Eu sou o primeiro filho que digo não e vou? Ou sou o segundo filho que digo vou, mas não vou? Mas eu vou aonde? Que lugar é essa vinha, né? Que tal de vinha é essa? A vinha, ela pode ser tanto externa, né? Que é esse mundo onde nós estamos, de provas, expiações, e também tem uma vinha interna, o nosso melhoramento, a nossa evolução, o nosso crescer, as nossas escolhas, os nossos pensamentos. Então, essa vinha são esses lugares, nada mais do que a nossa vida, nada mais do que a nossa existência. E aqui não só como encarnados, mas como espírito, na nossa completude. Então, de alguma forma, nós estamos sendo convidados todo dia para trabalhar nessa vinha. Não é só vir para o centro espírita, fazer a sua prece. Não, é no dia a dia. É naqueles exemplos que a gente sempre fala, né, do trânsito, numa fechada, alguém que fala alguma coisa, alguém que te trata mal. Todos aqueles momentos nós estamos sendo convidados. E qual é a escolha que a gente está fazendo? Uma coisa que eu achei bem interessante, quando eu li, e também eu escutei uma palestra, que ele estava assim, falando muito detalhadamente, assim, que me chamou muita atenção, foi quando ele fala desse pai, né? Que nada mais é do que Senhor, Deus. Mas olha que interessante, porque o primeiro filho, ele disse não, e vai. Mas assim, hoje em dia, se a gente pensar isso, tá, tudo bem. Porque hoje em dia, tu até concebe um filho dizer não para um pai, né? Tá, parece que é possível. Mas se a gente for imaginar isso lá atrás, isso era impossível. Um filho dizer não para o pai. Ele era deserdado, ele era abandonado, ele era jogado para fora. Então, olha quão misericordioso, quão amoroso é esse pai, que mesmo o filho dizendo não, ele aceita de volta, vamos dizer assim. Então, também traz essa capacidade também e sai daquele punitivo de que, não tem arrependimento, fez, vai pagar eternamente. Não, a qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos nos arrepender. A qualquer momento, nós podemos perdoar. A qualquer momento, nós podemos escolher fazer diferente. Mas o escolher não é assim, eu quero fazer diferente. Não é só o sim, eu vou.
mas é a ação, é o fazer. Então, Jesus, naquele momento, também ele vem trazer muito esse questionamento para os sacerdotes, para os anciões, de que, tá, mas e cadê o que vocês fazem com todo esse conhecimento que vocês têm? Que vocês não colocam na prática o amor, que vocês não colocam o acolhimento. Que foi o que Jesus praticamente fez em toda a sua caminhada. Porque se a gente for olhar todas as parábolas, todas as passagens, ele está nos colocando sempre para o mesmo lugar. Ele está colocando sempre para a gente olhar. Para que lugar? Talvez nos convidando para nos alinharmos a esse homem de bem, essa mulher de bem, a seguir os ensinamentos que ele trouxe, a seguir a lei do amor, a lei da justiça. Em todo momento ele está nos dizendo isso. Mas por que ele está toda hora falando isso? Será porque ele é repetitivo, cansativo? Não. É porque em algum momento toca uma pessoa. Com uma história toca outra pessoa. Então, de alguma forma, a vida vai nos convidando. De alguma forma, a gente vai fazendo as nossas escolhas. E chega um determinado momento que a gente pode perceber que algumas escolhas a gente pode mudar elas. A gente pode fazer diferente nessa vinha, né? Nesse trabalhar, nesse viver. Se não é essa vinha, é esse viver, essa vida, essa existência. E principalmente esses comportamentos, né? Então, os publicanos ali, eles diziam, né, esse não nas suas atitudes, mas em um determinado momento eles acabam por perceber, por ignorância talvez. E também aqui, uma coisa que eu acho interessante é que tem uma parte entre a ignorância, entre o perceber que a gente está num lugar errado, vamos dizer assim, ou num comportamento errado, e tem a outra parte, que é a parte que a gente consegue de fato mudar. Então também tem essa compaixão disso. E soltar um pouco da culpa que a gente carrega. Porque muitas vezes a gente fez sem saber. Ou sabendo muito pouco. Ou sem intenção. Mesmo que sem intenção gera a consequência, mas a gente pode, de alguma forma, também soltar, né, essa culpa, esse peso, né? Então, lá no capítulo 18 do Evangelho, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entram no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do seu Pai. De novo, ele está falando a mesma coisa. Está dizendo, olha, quem foi que fez a vontade do Pai na parábola? Se não foi o primeiro que negou e depois de fato foi trabalhar nessa vinha. Então, o convite, né, que vem para a gente é, olhe para a sua vida. Aonde que eu estou dizendo sim? Aonde que eu estou dizendo não? E não de um lugar pesado, culposo, aonde eu vou me culpar, aqui eu estou dizendo não, mas como que eu posso transformar esse não num sim? Porque de alguma forma, essa parábola também vem nos dizer e nos ensinar que é possível nos arrependermos, que é possível dar um passo atrás, que é possível a gente voltar na nossa escolha. Mostra principalmente esse Pai misericordioso, que nos acolhe, que nos ama e que nos aceita, assim como somos. Então, nesse lugar que eu posso me arrepender, que eu posso voltar atrás, Ele pode trazer, né, esse amor e eu posso usufruir disso para a vida. Então, esse convite é, né, de
eu até anotei aqui, né? Quantas vezes prometemos mudar e não mudamos? Claro, eu sei que não é simples assim às vezes, né? Muitas vezes a gente quer mudar. Muitas vezes a gente já enxerga o que a gente quer fazer diferente. Mas também vem um convite da paciência que nos é ensinado. No sentido de confiar também. De que esse Pai amoroso também nos ampara e nos ajuda para essa mudança. Então, de novo, né, colocando em nossas orações o pedido de ajuda, não para que resolva, talvez, né, mas que nos dê a paciência, que nos dê a força, que nos dê a disciplina, que nos dê não sei o que a gente precisa. Porque chega um momento que a gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que a gente ainda não consegue, faz parte do processo de mudança. O momento que eu não tenho consciência, o momento que eu tenho consciência, mas eu ainda continuo fazendo. O momento que eu tenho consciência e às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Até que chega um momento que eu tenho consciência e consigo não ter aquele comportamento. Eu lembro uma história que eu escutei uma vez, que era a história do buraco, né? Que ela fala assim, era uma pessoa que estava andando na rua e daqui a pouco ela caía num buraco. Um buraco grande, profundo, escuro. E aí quando ela se via naquele buraco, ela ficou atordoada, assim, por muito tempo no escuro, sem saber o que estava acontecendo, até que daqui a pouco a pessoa se acalmou, daqui a pouco ela refez os passos e... eu caí num buraco. E ela começou a procurar uma forma de sair daquele buraco. E ficou um tempo ali até que ela conseguiu subir, escalar e saiu desse buraco. Aí no outro dia, ela estava caminhando na mesma rua e o que aconteceu? Caiu no buraco. Só que nesse momento que ela caiu no buraco, quando ela chegou lá embaixo, ela percebeu assim, opa, eu já conheço esse lugar. Esse lugar é aquele buraco, eu caí de novo naquele buraco. Então agora eu já sei como que eu saio desse buraco. Então eu vou lá e saio do buraco. No outro dia, a pessoa estava andando por essa rua. E daí o que aconteceu? Ela estava andando, daqui a pouco ela andou e pisou assim no buraco e caiu. Porque ela se deu conta que estava caindo no buraco. Então nesse momento ela nem ficou mais preocupada. Ela já sei, eu caí no buraco, agora eu sei como sair e voltar. Que foi no outro dia, ela foi e daí ela viu o buraco e conseguiu se equilibrar e não cair. Até que em um outro dia, ela resolveu pegar um caminho diferente. Mas tudo isso foi um processo para chegar nesse lugar. Foi um caminhar nisso que foi levando para que ela pudesse sair desse buraco. Então, às vezes, né, a gente quer... Claro que a gente quer, eu também quero. Né? Num dia para o outro ser esse homem de bem. Não que a gente não vai se esforçar, não que a gente não vai se orientar para isso. Mas também um olhar de compaixão para que a gente possa também dar o tempo. Porque isso tudo que a gente traz, a gente vem trazendo de alguns tempos. Né? Talvez uns de mais tempos, outros de menos. Uns com mais desafio, outros com menos desafios. Mas no nosso tempo a gente vai conseguindo sair. Qual que é o nosso convite? O convite para ação. Porque também não dá para eu ficar aqui esperando e dizer, então agora o Alain me disse que é no meu tempo, então eu fico aqui de boa, porque no meu tempo vai acontecer. Não, no meu tempo, mas eu preciso do movimento, eu preciso da ação, eu preciso do fazer, eu preciso do me movimentar em direção a essa mudança, a esse lugar, a esse desejo, a esse homem de bem. Eu preciso fazer o meu esforço, eu preciso da minha disciplina. A partir do momento que eu me conheço, eu conheço também as minhas más tendências. Por isso que é importante também nesse processo nós nos conhecermos.
Quais são os buracos? Quais são os meus buracos? Se alguém me fecha no trânsito, eu perco o controle. Eu fico, descontrolado. Então, como que eu posso evitar isso? Posso, de repente, andar mais devagar? Posso me colocar em lugares que vão evitar que eu seja trancado mais vezes? Ou eu leve esses comportamentos onde eu posso evitar, porque às vezes a tendência está ali dentro. Se eu estou lá com o dia, ele vai lá e fala mais alto comigo, às vezes na minha essência eu já vou querer gritar com ele também. Então, o que eu posso fazer? Posso evitar lugares que as pessoas vão me chamar para essa má tendência. Com bebida, com droga, com qualquer coisa. Então, também tem a nossa escolha de evitar esses lugares para que a gente, de alguma forma, não passe por essas má tendências, Então, no capítulo 20 do Evangelho, ele também fala assim, todos vós sois chamados a trabalhar na vinha do Senhor, a cada um segundo suas forças e seus talentos. Tem os trabalhadores da última hora, que ele também vai dizer que todo mundo tem o seu tempo, o seu momento, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua com a sua demanda, vamos dizer assim. Então, lá no capítulo 17, reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, a disciplina e a paciência. Nós somos convidados todo dia a isso. Então, o que eu queria convidar, para a gente refletir hoje, nós refletimos, que eu também estou refletindo, acho que foi um grande convite isso, para que a gente veja em quais momentos, qual dos irmãos nós estamos. Então, agradeço a todos vocês pelos ouvidos aqui, ou pela oportunidade de eu estar aqui para eu falar e me escutar também, porque foi um momento de bastante reflexão. Espero que a gente possa cada dia mais fazer essa escolha, não sei se é certo ou errado, mas nos aproximando mais desse lugar. Agradeço bastante e que fiquem com Deus.